A nutrição pode ajudar na fertilização in vitro? Existem inúmeros casos, né, de pacientes que precisam ir para uma fertilização in vitro. E a nutrição pode ajudar de das mais diversas formas. Mas a maior parte das pacientes que chegam numa fertilização in vitro, hoje ainda são muitas por endometriose e outras por envelhecimento ovariano. Muitas mulheres deixam para engravidar mais tarde e essa gravidez mais tardia gera um envelhecimento do ovário. As células do ovário, elas não se replicam. Então, com essas células que nós nascemos, elas foram desenvolvidas aí na barriga da sua mãe, por isso que a gente diz que desde a sua avó tem grande participação aí na sua fertilidade. E aí essas mulheres, elas nascem com essas células que vão só maturar, né? Nem todo folículo vai ter óvulo dentro e nem todo folículo vai ser rompido e vai gerar uma ovulação. Mas durante a nossa fase reprodutiva, nós teremos ali mais ou menos um óvulo sendo liberado por mês, né? Normalmente. E essa fase reprodutiva, ela começa desde do processo aí da puberdade até a fase da menopausa. E essas células, elas só vão envelhecendo. E como é que essas células envelhecem mais? Principalmente quando eu tenho hábitos de vida inadequados. Então, se a paciente não dorme bem, né? Se ela tem hábitos de sono ruim, se ela tem um consumo inadequado de micronutrientes, principalmente de antioxidantes, esse ovário pode ter um aumento da peroxidação lipídica, um aumento da produção de radicais livres, que vai acontecendo no processo de envelhecimento. Há um envelhecimento das mitocôndrias. Esse envelhecimento das mitocôndrias vai gerando uma menor produção de coenzima Q10. Eu vou tendo uma menor concentração de coenzima Q10 neste ovário, eu vou tendo menor concentração de glutationa, um importante antioxidante, e a gente também tem outros fatores nutricionais associados, como eu tive uma paciente com falha ela teve 7 abortos, um deles tardio, e um filho que nasceu prematuro. Todos eles foram com um mau crescimento da placenta, um mau desenvolvimento placentário. Era uma placenta que não se desenvolvia corretamente, que fazia calcificação, que tinha várias alterações na placenta especificamente. O problema era da placenta. Então, o que a gente fez na nutrição foi repor os fatores nutricionais associados ao crescimento placentário, como, por exemplo, a arginina, por exemplo, glutamina, entre outros fatores. E o que aconteceu? Ela teve uma nova gestação, a dificuldade dela não era engravidar e nasceu com a placenta dela estava linda quando nasceu, um bebê de 41 semanas, o único filho que ela tinha tido, que ela conseguiu com um nascido vivo, foi um filho que nasceu prematuro e a gente conseguiu uma gravidez até o final. O que mostrou realmente que os nutrientes associados a formação da placenta, neste caso, foram muito importantes. E aí, como a gente pode ver, é muito individual. E a gente pode atuar em vários processos, em vários níveis, em vários pontos ali associados ao sucesso dessa fertilização in vitro. Muitas vezes a gente tem falhas de repetição na implantação com pacientes alérgicas. E aí é importante investigar os processos alérgicos. As alergias tendem a fazer uma inflamação de baixo grau e essa inflamação de baixo grau está associada à menor taxa de implantação. É o que a gente vê. A gente vê que pacientes alérgicas demoram mais para engravidar, muitas vezes nem conseguem engravidar, mas vão para uma fertilização in vitro e aí a gente, com algum manejo da nutrição e junto com o manejo da medicina, a gente consegue aí o tão sonhado positivo em muitas dessas pacientes. Então, processos alérgicos precisam ser monitorados e precisam ser cuidados para a gente melhorar a taxa de implantação. Além disso, a autoimunidade está muito relacionada com falhas de implantação. Então, descobrir a causa da autoimunidade, diminuir essa autoimunidade, diminuir os fatores associados, né? Por exemplo, uma tiroidite de Hashimoto tem uma grande associação com falhas de implantação ou com infertilidade. Então, a gente preparar essa paciente, descobrir a tiroidite
tireoidite. Na tireoidite temos muita relação não só com alergia, como também com intolerância ao glúten. Então vale avaliar qual é a causa dessa tireoidite e talvez suplementar selênio, se for o caso para essa paciente. E muitas vezes o uso do mio-inositol também é interessante para essa paciente, para melhora aí da tireoidite, diminuindo aí os fatores e muitas vezes melhorando aí a taxa de positivo dessa nossa paciente.